Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Eduardo e hoje eu estou aqui para ler a Bíblia King James 1611. Vou dar continuidade ao meu projeto de leitura bíblica, finalizando hoje o livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 34. O capítulo 34 começa da seguinte forma: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se inclinou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, quando ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos e dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Baalins na sua presença, e as imagens que estavam no alto, acima deles, ele cortou. E os bosques e as imagens esculpidas e as imagens derretidas ele quebrou em pedaços, delas fez pó, e o espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. E ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E assim fez ele nas cidades de Manassés, e Efraim e Simeão, chegando até Naftali, com os seus enxadões pelas cercanias. E quando ele demoliu os altares e os bosques, e reduziu a pó as imagens esculpidas, e cortado todos os ídolos por toda a terra de Israel, ele retornou a Jerusalém. Ora, no 18º ano do seu reinado, quando ele havia purificado a terra e a casa, enviou a Azafã, o filho de Azalias, e Maazéias, o governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, o cronista, para restaurarem a casa do Senhor, seu Deus. E quando eles vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, entregaram o dinheiro para que fora trazido para dentro da casa de Deus, o qual os levitas que guardavam as portas haviam coletado das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e de todo o Judá e Benjamim. E eles retornaram a Jerusalém. E eles o colocaram na mão dos trabalhadores que faziam a supervisão da casa do Senhor. Estes o deram aos que trabalhavam na casa do Senhor para reparar e consertar a casa, e deram-no aos artesãos e aos construtores para comprarem pedra talhada e madeira para os engates e para assoalhar as casas que os reis de Judá haviam destruído. E os homens fizeram o trabalho fielmente. E os supervisores deles eram Jaate e Obadias, os levitas, os filhos de Merari, e Zacarias e Mesulão, 2 filhos dos coatitas, para adiantá-la. E outros dos levitas, todos que tinham habilidade com instrumentos de música. Eles também estavam sobre os carregadores de cargas e foram supervisores de todos que operavam o trabalho em alguma forma de serviço. E dos levitas havia escribas e oficiais e porteiros. E, quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Zafã, o escriba: Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro para Zafã. E Zafã levou o livro para o rei, e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo: Tudo o que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então Zafã, o escriba, contou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Zafã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras do rei, da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, o filho de Zafã, e a Abdon, filho de Mica, e a Zafã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá,
acerca das palavras do livro que foi achado. Pois grande é a ira do Senhor que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. E Ilquias, aqueles que o rei tinha indicado, foram até Ulda, a profetisa, a mulher de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na sua segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei um mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá. Porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. E quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que tu ouviste. Como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar, e sobre os seus habitantes. Assim, eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Então o rei enviou e reuniu todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, grandes e pequenos, e ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé em seu lugar, e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor, e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. E ele fez com que todos os que estavam presentes em Jerusalém e em Benjamim se pusessem de pé diante dele. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel, e fez com que todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor, seu Deus. E em todos os seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais. Segundo Crônicas, capítulo 35. Além disso, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram o cordeiro no 14º dia do primeiro mês. E ele pôs os sacerdotes nos seus encargos, e os animou no serviço da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel, os quais eram consagrados ao Senhor: Ponde a arca santa na casa que Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, edificou. Ela não será uma carga sobre os vossos ombros. Servi agora ao Senhor, vosso Deus, e o seu povo Israel. E preparai-vos pelas casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, de acordo com o escrito de Davi, rei de Israel, e de acordo com o escrito de Salomão, o seu filho. E ponde-vos de pé no santo lugar, de acordo com as divisões das famílias dos pais dos vossos irmãos, o povo, e segundo a divisão das famílias dos levitas. Assim, matai o cordeiro, e santificai-vos, e preparai os vossos irmãos, para que eles possam fazer segundo a palavra do Senhor, dadas pelas mãos de Moisés. E Josias deu ao povo e a todos os que estavam presentes cordeiros e cabritos dos rebanhos, ao número de 30.000, todos para as ofertas da Páscoa, e 3.000 novilhos. Estes eram da fazenda do rei. E os seus príncipes deram voluntariamente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, e Zacarias e Jeiel, soberanos da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para a Páscoa,
2.600 do gado miúdo e 300 bois. Também Conanias e Semaías e Natanael, os seus irmãos, e Asabias e Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram aos levitas para as ofertas de Páscoa 5.000 do gado miúdo e 500 bois. Assim o serviço foi preparado e os sacerdotes se puseram de pé nos seus lugares, e os levitas nas suas turmas, segundo o mandamento do rei. E eles mataram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue das suas mãos, e os levitas os esfolaram. E eles removeram as ofertas queimadas, para que eles pudessem dar segundo as divisões das famílias do povo, para oferecerem ao Senhor como está escrito no livro de Moisés. E assim eles fizeram com os bois. E eles assaram o cordeiro com fogo, de acordo com a ordenança, mas as outras ofertas santas cozeram em potes e em caldeirões e em panelas, e prontamente as dividiram entre todo o povo. E, posteriormente, eles prepararam para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, estavam ocupados em oferecer as ofertas queimadas e da gordura até a noite. Por isso, os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, os filhos de Arão. E os cantores, os filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, de acordo com o mandamento de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, o vidente do rei. E os porteiros serviram em todos os portões. Eles não podiam se retirar do seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Assim, todo o serviço do Senhor foi preparado no mesmo dia para celebrar a Páscoa e para oferecer ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, de acordo com o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos 7 dias. E não houve Páscoa semelhante àquela guardada em Israel desde os dias de Samuel, o profeta. E nenhum dos reis de Israel celebraram uma Páscoa como Josias guardou, com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que estiveram presentes, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, foi esta Páscoa guardada. Depois de tudo isso, quando Josias havia preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para lutar contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias saiu-lhe ao encontro. Porém, ele lhe enviou embaixadores, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não venho contra ti neste dia, mas contra a casa a qual tenho guerra. Porque Deus ordenou-me que me apressasse. Refreia-te de te intrometeres com Deus, que está comigo. Não suceda que ele te destrua. Todavia, Josias não quis desviar a sua face dele, mas disfarçou-se para que pudesse lutar com ele, e não atendeu às palavras de Neco, oriundas da boca de Deus, e veio para lutar no vale de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Portanto, os seus servos o tiraram da carruagem e o puseram na segunda carruagem que ele tinha, e o trouxeram para Jerusalém, e ele morreu, e foi sepultado em um dos sepulcros dos seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam por Josias. E Jeremias lamentou por Josias, e todos os cantores e as cantoras falavam de Josias nas suas lamentações até este dia, e lhe fizeram uma ordenança em Israel, e eis que eles estavam escritos nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e a sua bondade, de acordo com aquilo que estava escrito na lei do Senhor, e os seus atos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas, capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Joacás, o filho de Josias, e o fez rei no seu lugar, no lugar do seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra,
condenou a terra com 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito fez de Eliaquim o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o seu nome para Jeoaquim. E Neco tomou Joacás, o seu irmão, e o levou para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o prendeu em grilhões, para levá-lo à Babilônia. Nabucodonosor também levou os vasos da casa do Senhor para a Babilônia, e os pôs no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e as suas abominações que ele fez, e aquilo que foi achado nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, o seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando o ano estava expirado, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia, com os formosos vasos da casa do Senhor, e fez de Zedequias, o seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante de Jeremias o profeta, falando da boca do Senhor. E ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que lhe havia feito jurar por Deus. Mas ele enrijeceu o seu pescoço e endureceu o seu coração para não se voltar ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo transgrediram muitíssimo segundo todas as abominações dos pagãos, e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. E o Senhor, Deus dos seus pais, falou-lhes por meio dos seus mensageiros, levantando-se cedo para lhes falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e abusaram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Portanto, trouxe sobre eles o rei dos caldeus, que mataram os seus moços com a espada na casa do seu santuário, e não tiveram compaixão nem do moço, nem da virgem, nem do ancião, e nem daquele que se curvava pela idade. E ele lhes entregou todos na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, todos estes ele trouxe para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e demoliram o muro de Jerusalém, e queimaram todos os seus palácios com fogo, e destruíram todos os seus vasos formosos. E aqueles que haviam escapado da espada, ele levou consigo para a Babilônia. E tornaram-se seus servos, e de seus filhos até o império do reino da Pérsia. Para se cumprir a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra houvesse desfrutado dos seus Shabats, pois enquanto ela jazia desolada, guardava os Shabats para cumprir 70 anos. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino. E a pôs também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem-me concedido todos os reinos da terra. E ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O Senhor, seu Deus, seja com ele e deixa-o subir. Essa daqui foi a leitura de 2 Crônicas, capítulo 36, até o capítulo 36, finalizando aqui o livro de 2 Crônicas, e a partir de amanhã darei continuidade, mas dessa vez a partir de um novo livro, que será o livro de Esdras. Agradeço muito por você estar me acompanhando.
Fique com Deus e até o meu próximo vídeo.